Ok. Obrigado também à direção da casa. O meu intuito aqui não é esclarecer o que é transporte, é falar sim das experiências que a gente já teve de transporte durante esses 40 anos que eu tenho como servidor público. Ok, Alfredo. Então, me conta aí sobre essa experiência que você tem. São várias experiências, porque passei por diversos setores. Ao adentrar na Prefeitura Municipal de Salvador, eu entrei pela Transul, sendo supervisor da Transul. Trabalhei um bom tempo nessa área da Transul, porque a Transul era uma empresa reguladora do sistema de transporte de Salvador. E depois fui optante, em 1988, pela nova Constituição, à Secretaria de Transporte do município. Daí, então, passei por vários cargos, como supervisor do núcleo de pesquisa, supervisor de estações, chefe de setor de estações, administrador do elevador Lacerda e outros. Bastante experiência, hein? E me conte aí como funciona esse sistema. O sistema de transporte de Salvador vem para fazer a mobilidade de todos que moram em Salvador. E que vem de fora também, né? Porque a gente tem um grande fluxo próximo à rodoviária sobre as pessoas que vêm do interior de outros estados. E hoje nós trabalhamos com o sistema de mobilidade pública no âmbito geral. Esse planejamento, como é que funciona? Esse planejamento é feito pelo setor da CEMOB, que faz a avaliação, né, e faz estudos para ver se aumentou o fluxo de passageiro de cada linha ou aqueles que não têm fluxo de passageiro, que é chamado de IPK, Índice de Passageiro por Quilômetro. Quais são as principais empresas de transporte público em Salvador? Hoje nós trabalhamos com 3 consórcios, certo? E o sistema de consórcio eu não poderia me aprofundar tanto, porque cabe ao gestor da pasta. Certo. E a tarifa, como ela é calculada? A tarifa é calculada na planilha, né? A planilha reza um monte de situações, desde o combustível, desde a situação de peças. É uma planilha feita em relação até à gratuidade, para se chegar ao valor de uma tarifa nova. No decorrer desses tempos, já que o senhor tem 40 anos, né, já de experiência nessa área, tem como nos contar essa evolução, o jogo que acompanhou esse tempo todo, né? Eu vou falar da parte de experiências como profissional. Há 40 anos atrás, supervisionando uma linha de Tancredo Neves, que na época o bairro se chamava Beiru, onde a gente chegava até como supervisor, junto com o despachante, para tentar ver qual a mobilidade que se tinha no final de linha às 3h30, 4h da manhã. Isso hoje é impossível diante da situação de violências que se tem hoje nos bairros, para tentar melhorar o sistema, né, de transporte à população. Entendi. Porque assim, a quantidade, o que o pessoal reclama é que a quantidade de linhas é insuficiente, a demora. Mesmo assim, hoje, né, com a evolução, com o aprimoramento das pistas, né, a chegada do metrô, ou seja, BRT, esse planejamento, como é que funciona agora? Ele mudou, ele reduziu essa quantidade de transporte? Como é que está agora? A questão não se reduziu só a quantidade de transporte. Mas, assim, hoje esse é um fato muito delicado, no qual o prefeito tem se debruçado muito em relação a isso, porque com a chegada do metrô foi planilhado algumas linhas que sairiam de circulação. E hoje, com a chegada do BRT, se tem novas oportunidades de linha. Porém, o sistema ainda não foi acabado. Começou agora, né, a circular o sistema do BRT. E falando em mobilidade urbana, há 40 anos atrás a gente não tinha a quantidade de veículos que se tem hoje na cidade. Hoje, todo mundo, por ter mais carro na cidade, a mobilidade tem horas que se torna. Por isso que o BRT chegou justamente
com vias especiais para poder tentar dar uma mobilidade melhor aos transeuntes. Na realidade, quando a gente fala de sistema de transporte público, né, a gente não pode deixar de falar também do pessoal que mora na ilha, né? Essa mobilidade deles vir para a cidade para poder trabalhar. Tem gente que mora lá, mas trabalha em Salvador. Tem como falar alguma coisa também sobre essa parte? Eu tenho como falar da parte do transporte, da navegação, das ilhas que pertencem a Salvador. Foi feita uma promoção pela secretária Mila de Empregos e Renda, certo? Onde elas criaram, né, junto com a Associação dos Pescadores da Ilha de Maré, que pertence a Salvador, foi dado uma carta náutica pela Marinha, certo? A secretária de Emprego e Renda ofertou a essa população, um curso de mecânica de embarcação e eletricidade também de embarcação, e hoje se tem um transporte melhor na Ilha de Maré, oriundo da preocupação do prefeito de Salvador. Entendi. Hoje nós temos também, além dos transportes, no caso que citamos, né, o metrô, o BRT, as estações que facilitam como é que se diz? O transbordo dos passageiros, né? E nós temos também agora, brigando com isso aí, os motoristas de Uber, Pop e etc. É uma situação delicada que adentrou o mundo. A questão do Uber, onde se arrecada tudo aqui e não fica nada no Brasil, nem em Salvador. Certo? Então, assim, a questão do sistema de táxi, existe uma vistoria sobre os táxis, existe uma situação bem diferente do Uber. O Uber ele vai se cadastrar na plataforma de Uber e passa a exercer a função dele. Né? Então, assim, a briga entre as prefeituras é por conta do CONTRAN. Você, hoje, como cidadão, não pode acessar seu celular dentro do carro. Por que o Uber pode? O CONTRAN é uma lei só. Tá? Então, talvez a briga maior dos órgãos públicos do Brasil seja por isso, porque o CONTRAN reza que você não pode acessar seu celular dentro do veículo. E a outra situação, assim, é injusto por conta dos taxistas que são cadastrados pelo sistema de transporte da Prefeitura de Salvador, porque eles pagam taxa, os veículos são vistoriados para poder, a cada ano, eles terem a licença deles para poder atuar na área. O senhor falou do Uber que pode usar o celular e o motorista comum não pode, né? E isso aí termina infringindo uma lei de trânsito, né? Justamente, mas não cabe às prefeituras regularizar isso. Não sei qual foi o sistema que eles entraram para poder abolir isso, para que o Uber pudesse rodar. Vocês viram no início que foi um embate, uma resistência muito grande na época do antigo prefeito. Na sua visão, o que precisa melhorar no transporte público de Salvador? O que precisa melhorar, a cada secretário que entra, eles abraçam uma situação. Tá? Então, a melhoria desse sistema, isso não é albergaria como funcionário. É minha visão. Eu acho que o governo teria que investir mais nos taxistas. Eu cheguei a pensar até, junto com um grupo, em criar uma plataforma, né, para que, se o motorista do Uber pode, o sistema no Brasil poderia implantar um sistema igual ao Uber, para que cada taxista rodasse. Aqui em Salvador já existe. Eu não sei lhe dizer como foi, porque eu estou fora dessa área, mas já existe uma preocupação em relação, eu acho, não me lembro se foi Neto ou se foi Bruno, que prometeu melhorar esse tipo de situação. Mas a minha visão é essa, era melhorar, dar mais voz ao táxi, porque é cadastrado, tem várias outras exigências pertinentes ao que ele executa na cidade de Salvador. E como ficou essa situação dos taxistas? Porque com a chegada do Uber, eles se sentiram ameaçados,
houve uma redução de taxista, ou seja, ele não está mais como taxista, está como Uber, prefere atuar como Uber. O senhor tem alguma informação sobre isso? Tenho, sim, por ser usuário também do sistema. Né? Então, assim, a gente conversa e ouve. A maioria dos táxis hoje estão rodando táxi e Uber. Né? Algumas pessoas até se assustam quando eu não pedi táxi, mas quem veio foi o Uber, porque ele também está cadastrado. E se houvesse só um cadastro para eles, e que se essa é a minha opinião, minha visão como pessoa, se eu tivesse só um cadastro para eles, para o táxi, que não precisasse cobrar essa taxa exorbitante que está, acho que ganharia todo mundo. Você com um preço mais barato, o condutor pagaria uma taxa diária quando abrisse os serviços, certo? E não precisaria ter essa coisa de ganhar só 20% ou 30% em cima do aplicativo Uber. E isso pode, o cara que é taxista com um veículo rotulado táxi, como eu pode rodar como Uber? Da entrevista. Eu vim dar entrevista como cidadão, não como funcionário. Essa parte é pertinente ao titular da pasta, que hoje chama-se Fabrício Miller. Certo. Teve algum fato importante ou inusitado que o senhor vivenciou e que possa contar para a gente? Tem, sim. Eu, quando era supervisor na estação da Lapa, uma época que choveu muito, e já tinha sido solicitado a primeira reforma da estação, que foi executada até pela doutora Rita. Antes de sair a licitação, adentra a minha sala uma senhora meio eufórica, assim, agitada, e pergunta quem é o tal Albergaria, que sou eu mesmo. E ela, presente. Sou eu, presente. E ela olha para mim e me diz o seguinte: eu sou amiga do prefeito atual da época, e quero fazer uma reclamação com você aqui e vou levar para o prefeito. Eu disse, pronto, só é a senhora sentar e dizer o que a senhora quer que eu escreva. Qual é a reclamação da senhora? Ela fez: o banheiro está com infiltração e está molhando os pés. Eu disse: a estação é uma estação pré-moldada e com as infiltrações já foi solicitado há muito tempo e a gente só está aguardando a questão da licitação sair. Aí eu disse, para a senhora ter uma ideia, já que a senhora é amiga do prefeito, eu vou abrir isso aqui para a senhora. Peguei o livro de ocorrência mais antigo e mostrei para ela. Eu disse, está aqui. Que data é essa aqui? Que mês é esse aqui? Abril? Ela é. Eu disse, nós estamos em novembro, mas eu abri para a senhora ver que a solicitação não é só da agora, já é uma solicitação antiga, e o titular da pasta, o secretário da época, já tinha solicitado, já havia conversa com o prefeito e tal, para se fazer a primeira reforma. Então a senhora vai aguardar mais um bocadinho. Foi aí que ela veio cair na situação. Ela disse, eu, como professora de faculdade, adentro da sua sala, procurando saber quem é o tal Albergaria. E você, com jeitinho, já me mostrou tudo aqui, agora quem está envergonhada sou eu. Se a senhora fique despreocupada. Lidar com gente é difícil. Pior quando entram aí xingando minha mãe. Né? E eu tenho que atender da mesma forma como a senhora, como eu estou atendendo a senhora. Aí que ela se acalmou, passou a ser minha amiga, e ela entendeu, depois de uns meses, quando começou a reforma, porque eu vim dizer a ela, poxa, o pedido da senhora demorou igual a minha expectativa. Aí que ela veio entender que não é feito da noite para o dia as coisas. Perfeito. Tem que ter um estudo. Né? Perfeito. O senhor mencionou aí a Lapa, né? Desse tempo que o senhor atuou para cá, o que é que mudou? Melhorou? Não melhorou? O que é que o senhor pode trazer para a gente? Eu cheguei na Lapa em 1988. Né? Então, assim, quando eu cheguei para a estação era uma estação como está hoje, bonita. Né? Mas a estação foi uma estação pré-moldada, feita pelo engenheiro de nome, né? Na época foi indicado por Mário Kertz, de hoje proprietário da metrópole, ex-prefeito, mas assim, ele fez uma estação pré-moldada com desgaste do tempo. A estação foi apresentando alguns defeitos, onde alguns prefeitos deram maior importância, outros, não sei porquê,
deram paliativos, mas já houve várias intervenções na estação. Hoje ela está num patamar melhor, porque quem administra hoje é um consórcio. E esse consórcio tem feito da melhor forma possível para poder atender os anseios da população. Entendi. Me explica uma coisa, a sequência de linhas que entram nos bairros, como está agora? Porque antes ela era um planejamento, agora é outro planejamento, hoje, nos dias atuais. Nos dias atuais, eu não sei lhe dizer, como eu falei, né? Eu hoje trabalho com a parte administrativa das estações, eu nunca trabalhei com a parte operacional, que é a COFAT, a coordenação que executa esse serviço. Mas posso lhe dizer o seguinte, existem estudos e existe uma preocupação. A redução, foi, como eu falei no início da entrevista, foi por conta do metrô, no qual hoje o prefeito está junto aos órgãos e à justiça, querendo que retorne as linhas em virtude até do que está sendo visto e do que está sendo solicitado pelos bairros. A qualidade dos ônibus, o que o senhor tem a dizer? A qualidade dos ônibus, eu não sou mais usuário do sistema, mas posso lhe dizer o seguinte, a COFAT ela tem uma rigorosidade muito grande em relação aos ônibus, porque existem fiscais na garagem e o ônibus só sai apto a rodar ou higienizado. Entendi. Voltando à Estação da Lapa, teve um episódio aí que me parece que ia ter um desabamento, alguma coisa assim. Eu vou aproveitar você e contar uma história antiga. A questão do desabamento, essa questão é que o pessoal fala muito de desabamento, mas ali não tem condição de desabar. Na época, eu vou contar uma história que foi na época de Mãe de Ná, né? Que ela disse que a estação no auge, né? Minha mãe me pedia, pelo amor de Deus, que eu saísse da estação, todo mundo, meus amigos, todo mundo preocupado, que a Lapa ia cair, porque Mãe de Ná falou. E justamente uma tarde dessa que eu, como é que se diz, pude estar presente, era por volta de 15 horas, o tirante T10 da estação caiu, né, como vocês acho que se lembram desse episódio, o tirante caiu e foi justamente no horário que eu estava. Eu e um colega corremos atrás, vamos embora para cá, para o fundo do Colégio Central, mas com a preocupação justamente do boato que tinha na época, né, que Mãe de Ná disse que ia cair a Lapa. Em questão de segundos, você tem que raciocinar o que é que você vai fazer. E eu, naquela época, corri para o fundo do convento, porque no teto das escadas rolantes da Estação da Lapa existe um tanque, que é até desativado hoje, um tanque de 90 mil litros de água. E a minha preocupação é de, se correr a estação, o tanque também vem abaixo. Né? Então, como o tanque não veio abaixo, voltamos, né? E aí eu pude coordenar os policiais militares e os policiais que trabalhavam em segurança com a gente a fazer uma evacuação de todos os passageiros e ônibus que estavam na estação, porque a gente não sabia qual era o grau de risco, já que caiu um tirante. Para não comprometer mais a estrutura, fizemos o desvio na frente da Lapa do primeiro retorno, os ônibus desviavam por ali e tiramos, em questão de 15 minutos, a estação estava evacuada. Né? Em 15 minutos, e foi na época o prefeito foi Marcos Medrado, onde ele chegou à estação, não lembro como se fosse hoje, a primeira rádio chegar foi a Manchete, era Mário Kertz já iniciando com a nova metrópole, né? Foi que chegou junto, desculpa eu estar falando aqui toda hora, da metrópole, é porque existe uma história. Sim. E essa história eu tenho que contar para todo mundo. Mas foi feito, na época o secretário Marco Medrado tomou as rédeas da situação e aí já não cabe mais a mim é só a parte operacional. Então houve um planejamento ali da sua parte para evacuar a área e contornar toda a situação. Sim, sim. Porque às vezes as pessoas têm o servidor público, todos os anseios que ela tem político, ela joga em cima do servidor público. E ela esquece que o servidor público é quem vai tentar dar a solução. A maior solução vem dos gestores, né? Mas no dia a dia você tem que contar com o servidor público e vale salientar.
infelizmente, os modos de solicitação não são bons. E aí, quando você está bem preparado, você responde de boa. Você tem que ficar preparado o tempo todo. Eu não tenho essa dificuldade. Não é porque eu seja melhor, porque para me tirar do sério é difícil. Está entendendo? Mas a maior dificuldade hoje é você interagir com a população que está muito magoada politicamente. Entendi. Hoje a gente vê muito na televisão o pessoal se queixando do tipo de transporte, reclamando, né? Muitas queixas. A gente vê que há uma evolução para o que tinha antes, né? Nós temos, como a gente mencionou há pouco, a chegada do metrô, a chegada do BRT, né? Mas ainda fica naquela questão da quantidade de linhas que o pessoal reclama e que o senhor falou que há um planejamento de que aumente essa quantidade de linhas para serem retornadas, né? Mas mesmo assim, a gente vê que a quantidade de pessoas nas estações é muito grande, quantidade de ônibus não é o suficiente, né? Então a pessoa termina chegando atrasada no trabalho. Por quê? Não é por causa do ônibus, porque a quantidade de fluxo, como a gente mencionou há pouco, aumentou a quantidade de carros, né? Então isso termina impactando também na parte do deslocamento do seu usuário. E aí a gente tenta analisar qual seria uma outra forma de melhorar isso. Já que o BRT tem a sua pista exclusiva, o ônibus, entre aspas, tem a sua pista exclusiva, mas ninguém obedece, ninguém respeita. E não adianta. Não seria ideal colocar o mesmo estilo da BRT para que o usuário não chegasse atrasado no seu trabalho e que, assim, o fluxo de transporte, o fluxo de ônibus transcorresse de uma melhor forma? Essa pergunta eu vou deixar para que o secretário, um dia que possa vir aqui, responda. Mas eu vou lhe dar uma explanação como usuário do sistema. A cada vagão de metrô que se chega 1.000 pessoas. Para tirar 1.000 pessoas de dentro da estação, eu tenho que ter 12 ônibus e meio para tirar essa quantidade. Agora, diga, houve um engarrafamento em tal, na rótula do Iguatemi, na rótula do Abacaxi. Esse ônibus atrasou de chegar, eu já fico comprometido nas estações. Está entendendo? Mas isso tem que ser feito com estudo. Já tem estudos sobre isso, e aí só o secretário para lhe dar uma melhor explicação. Certo? Eu fiz questão de explanar a quantidade, porque as pessoas pensam pouco. A cada vagão que se chega em torno de 3 minutos, 5 minutos A questão é da pessoa sair do seu bairro para essa estação. Entendeu? Porque na realidade eu não tenho hoje atualização disso, porque eu não faço mais parte desse setor. Porque certo? O metrô, na realidade, ele está em uma localidade. E aí você, para se deslocar até o metrô, é esse momento. Deslocamento. Exatamente. Entende? Então, esse deslocamento, eu sei que algumas linhas foram restringidas e o secretário, junto com o prefeito hoje, está readequando esse sistema justamente por isso. Entendi. Aí é de cunho do titular da pasta, já não cabe a mim. Pronto. Vamos então falar um pouco da sua área de atuação. Nesse período que o senhor estava atuando, me conta aí qual era o seu papel nessa parte do sistema. Como eu disse a você no início, já atuei em vários locais. Já fui supervisor do núcleo de pesquisa, já fui administrador da elevador Lacerda, já fui chefe de setor da Estação Pirajá, supervisor na Estação da Lapa, né, e hoje me encontro coordenando o contrato do consórcio Navalapa junto à prefeitura. Pronto. Como o senhor tem essa vasta experiência e passou por vários modelos de transporte público, conte para a gente aí essa vivência. Por exemplo, o elevador. O elevador Lacerda foi uma das maiores experiências que eu tive diante da amplitude que se tem. Não é só o elevador Lacerda. Eu tenho o elevador Lacerda
eu tenho um plano inclinado Gonçalves, eu tenho um plano inclinado Pilar e eu tenho um plano inclinado Liberdade, onde eu fiz, junto na época com o superintendente, na época era superintendente doutor Fabrício e doutor Fábio Mota, que era o secretário na época. Reformamos do Liberdade até o elevador. Hoje o elevador da Serra, o elevador Lacerda, está passando por outra reforma, mas uma reforma estrutural. Já se precisava, e eu creio que integre antes do final do ano, certo? Mas, assim, é muita gente, porque eu tinha que ficar atento, porque em setembro, final de setembro, eu já tinha a quantidade de navios que iam aportar por conta dos turistas. Né? Eu tenho ali uma média dia do elevador Lacerda em torno de 78 mil pessoas diária, onde a tarifa é R$15, ou 15 centavos. 15 centavos, e vale salientar que nenhum desses, exceto o Liberdade, é o único que não se cobra tarifa até hoje, né? Mas o Pilar e o Gonçalves e o elevador Lacerda, a tarifa é de 15 centavos, tarifa essa que não dá para cobrir nem os custos de manutenção, certo? Mesmo com o fluxo de pessoas, essa quantidade de pessoas? Não dá, porque assim, o custo é muito alto, mas nem por isso a prefeitura deixa. As coisas que ocorrem lá são coisas naturais, a máquina precisa ser, como é que se diz? Precisa ter manutenção. A manutenção é dada diariamente e é dada finais de semana também para que o sistema não venha a ser afetado. Tem uma prévia, assim, de mais ou menos da circulação de pessoas que utilizam esse meio de transporte? O que é que você chama? Uma prévia, assim, por exemplo, são por dia 2.000 pessoas, 5.000 pessoas? É isso que eu estou dizendo. Você tem uma prévia lá de 78 mil pessoas por dia. A Estação da Lapa, eu tenho uma prévia de 560 mil pessoas diariamente. E no caso do plano inclinado, os três ainda estão funcionando? Todos os três estão funcionando normalmente. O plano inclinado Gonçalves hoje está fazendo as duas funções, né? Porque faz a função, porque o elevador está fechado para reforma pela empresa que está atuando na reforma, e os outros estão todos abertos, funcionando normalmente. Perfeito, perfeito. Vou fazer um convite aqui ao nosso seguidor. Você que nos segue, compartilhe esse vídeo, faça pergunta nos comentários, pois este assunto é de grande importância. E eu venho falar com você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Você vai ver aí um botão vermelho escrito inscrever-se. Você vai clicar nesse botão e vai se inscrever em nosso canal. E vai estar ajudando a este podcast estar no ar. Não se esqueça também de clicar no sino, pois este sino vai notificar, ou seja, vai informar você toda vez que o podcast for ao ar, tá? Você vai estar tendo informação do tema e do convidado. Não se esqueça também de clicar no legal, no joinha, pois quando você clica nesse ícone, você vai estar ajudando ao YouTube a divulgar o nosso canal, ok? Alfredo, vamos voltar aqui às nossas perguntas, certo? Está sendo bastante esclarecedor a sua vivência, a sua experiência, né? A gente deu uma volta pela maioria dos transportes públicos, falamos sobre elevador Lacerda, Estação da Lapa, falamos sobre plano inclinado, metrô, BRT. A sua área, na realidade, era mais administrativa. A área de estações de transbordo, né? Controlar aquele fluxo de passageiros, né? Que eles ficam e que passam. Então, a área que é a área Coet, é o setor que eu trabalho, é a Coet, e assim, a função nossa é pontos e paradas, administrar o sistema das estações. E como é administrar essas áreas? É uma experiência que eu digo a você o seguinte: para a gente se tornou mais flexível em virtude de toda a experiência que a gente tem já ao longo dos anos, né? Porque pontos de parada é o carro mais pesado que tem para essa coordenação, que é o pontos de parada, né? De lidar com
E você ainda lida com a empresa. Quando eu falo pontos e paradas, são as placas, são os pontos de ônibus que a gente está se referindo. É verdade. E as pessoas, né? E as pessoas. Então, administrar não é brincadeira. Não é brincadeira, não. Hoje o gestor da pasta é Nisivaldo Monteiro. E o que é que mudou nesse tempo? O senhor acha que houve um avanço? Porque, assim, a gente fala o que é que mudou, porque, na realidade, todo o acesso hoje ele está modificado, né? Então, nós tivemos a melhoria nas pistas, né? Nos atalhos. Hoje para você ir para o Rio Vermelho, às vezes até eu me perco. Até na orla eu estou me perdendo. Porque hoje as vias que se tem foram muito melhores. Eu, quando entrei na prefeitura, em Cajazeiro, eu não passava para Castelo Branco. Né? Então, desde lá que vem se criando vias diferentes, que vem se criando pontos diferentes para poder atender a população ou um desvio para poder atender o fluxo de veículos. Fluir melhor naquela área e desengarrafar outras áreas. Aquela área ali de Cajazeiras, como é que está essa parte? Como era que era antes e hoje? Como é que está esse fluxo lá? Você há de entender o seguinte: Cajazeiras foi programada para ser tipo uma cidade como Feira de Santana. Não sabia. Cajazeiras cresceu muito, mas muito mesmo, como eu disse aqui em instantes. Não se passava da Cajazeira 7 para Castelo Branco, tá? Nem para Águas Claras. Hoje, com todas as vias que tem, eu quando adentrei na prefeitura em 84, ainda estava construindo Cajazeira 11. Hoje, além da construção da Cajazeira que foi feita, você tem vários outros setores, vários loteamentos que foram criados dentro desse circuito de Cajazeira. Isso aqui é uma cidade. Cajazeira hoje é uma cidade. Cajazeira hoje, você não precisa vir a Salvador, viva, que é de Salvador, não precisa vir ao centro da cidade para comprar nada. Eles têm tudo lá em Cajazeira. Nós temos em Salvador a estação rodoviária, que eu, particularmente, acho muito precária. Eu já visitei alguns outros estados e vi uma qualidade fora de série. Mas essa estação rodoviária de Salvador deixa a desejar. Muito a desejar. Cresceu o número de pessoas e a rodoviária foi ver. Você talvez não tenha a minha idade, né? Mas eu conheci a rodoviária antiga, que era ali nas Sete Portas, onde hoje é Dal. Sim. Tá? Aí vem para essa rodoviária agora. Já se tem um projeto e eu tive até acesso ao projeto. Vai ficar uma rodoviária até mais flexível em termos de mobilidade, pelo projeto que eu vi. Vai ser construído em Águas Claras, mas não sei porque o governo do estado até hoje ainda não fez a transferência da rodoviária, que já tem mais de anos que eu vi o projeto, disse que ia mudar e não mudou. Eu também fiquei sabendo que ia mudar. Para mim, era ali, pro lado de Brasil Gás, né? É ali em Águas Claras. Águas Claras é assim, você vai perder agora o fluxo. Mudando a rodoviária, você perde o fluxo da Tancredo Neves. Isso que eu ia comentar com o senhor. A estação, ela tem um porquê que todo mundo que vem da coisa resolve tudo por ali. Eu tenho hoje, como turismólogo, eu tenho hoje saudades do meu antigo comércio, quando foi começada a revitalização pelo prefeito antigo, e hoje eu vejo o comércio um pouco abandonado, né, assim, porque não se tem mais atrativos. Então o senhor alega que haverá um impacto muito grande. Aí o senhor está associando, tipo, atrelando assim o comércio como era antes, que eu trabalhei também no comércio. Eu trabalhei muito tempo no comércio e, poxa, ali era o centro de tudo. De tudo. Né? E hoje ele está morto praticamente, né? Só, a gente morreu, assim. A gente só vai para o comércio por causa do carnaval. Na época do carnaval, porque passa ali para pegar o elevador Lacerda. O elevador Lacerda, mas assim, o comércio ainda tem esperança que ele seja revitalizado. Né? Ontem eu participei de uma reunião do Acelera Salvador, voltada às entidades de matriz africana, onde
os proprietários e as associações dos blocos solicitaram fazer daquela área ali um afródromo, para que no carnaval pudesse até atuar junto ao carnaval, se fazer uma cultura de destaque de Salvador com esse afródromo. O pessoal da produção está me dizendo que você está lançando uma revista? Eu estou lançando a revista Iabá. Essa revista Iabá vem com a primeira comunicação para o ano de 2025. Eu vou falar sobre o Recôncavo Baiano, mas também nessa edição eu vou criar a história da Estação da Lapa e a história do elevador. Vem no primeiro caderno, no primeiro semestre, certo? A gente vai falar sobre os 18 recôncavos sobre a cultura, onde a gente tem a colaboração de vários integrantes da revista, como o professor Jair Cardoso, é um professor doutor da área de história e atuante dentro do recôncavo. Né? Ele participa da Festa da Boa Morte, como a saída do 2 de julho. Então, ele vai estar falando sobre a história do recôncavo nessa revista. Interessante, interessante. Venha falar conosco aqui com ela, viu, sobre ela. Não, a empresa aqui de vocês vai estar sendo parceira. Justamente, eu conversei com o professor Rui. Agradecemos. Chamando ele para parceria e a gente trazer também as instituições aqui para poder falar sobre o carnaval, para poder falar sobre as dificuldades que cada região tem, sobre a cultura, né? Sobre todos os aspectos culturais. E como surgiu essa ideia de querer colocar essa revista? Essa ideia surgiu o seguinte: eu fazia parte, eu era gerente comercial da revista Nova Imagem, no qual a edição da minha revista vai ser deles. O cunho da revista deles é um cunho aberto. Essa revista não vai ser vendida também igual a deles. Mas o meu intuito, por ser turismólogo, é ver uma Bahia esquecida e lembrada só por algumas coisas. Eu preciso dar vez e voz ao recôncavo. Não é nada politicamente, não. É falar sobre a história do recôncavo. Inclusive a parte náutica. Né? A parte náutica que as pessoas não sabem. Vou lhe fazer uma pergunta aqui. Você sabia que existe uma festa de Iemanjá no mar, 1º de fevereiro? Sim. Aonde? Ali no nome da... Na bairro da Cidade Baixa? Bonfim? Não. Boa Viagem. Boa Viagem. Não sabia. Aí eu não sabia que existia essa festa lá. O que eu estou querendo trazer, que a revista vai trazer, existe um percurso, um circuito em Ilha de Maré, onde os blocos, ao invés de estarem quando os blocos são as embarcações, cada embarcação tem sua percussão, tem tudo, e eles fazem uma rota em Ilha de Maré, rodando toda a ilha, para justamente o circuito lá pelo mar. Isso acontece em fevereiro e a Iabá vai cobrir, e vai estar no site de vocês também. É diferente. E vou colocar isso no site de vocês em tempo. Já tem site e tudo? Estamos criando o site. Perfeito. Para o mês está pronto já. Estamos aguardando você aqui no lançamento. Tá certo. Voltando aqui ao nosso sistema de transporte público, o pessoal da ilha, né, assim como o pessoal de Salvador, vive sonhando com a tal ponte. Eu sei que não é a sua área, mas sua opinião. Eu vou dar uma opinião. Eu, como já fiz parte da ilha há muitos anos, eu ando na ilha desde a época que não se tinha ferryboat, né? A gente pegava o transporte ali no Duro, em Mar Grande, não era embarcação, era saveiro que fazia o translado, e a gente colocava essa esperança da modernidade. Vai chegar o ferryboat, vai chegar tudo. Como como filho de Salvador, mas que conheço a cultura da ilha, né? Ela vai ter um impacto muito grande por conta da civilização. Porém, desde a minha época, o ferryboat dá problema. Verdade. Em 1984, eu fazia jovem,
fazia questão de entrar na fila lá no Largo de Roma e só chegar à ilha meia-noite. Isso para mim era um prazer. Hoje, se você me disser que a fila está ali na entrada e demorar muito, e a gente já sofre um tédio, certo? Então, assim, o transporte da ilha, hoje ele é massificado. O transporte da ilha hoje ele é massificado por esse translado. A ponte resolveria tudo? Resolveria, mas assim, qual o custo disso? Né? Porque assim, eu sou nativo, eu moro na ilha. Eu vou ter direito a pagar esse custo tão alto para fazer esse translado? Quem sofre hoje as embarcações, eu acho que como turismólogo teria que melhorar a questão das embarcações. Eu vi outro dia no Instagram alguém falando sobre as embarcações hoje seriam modernizadas para fazer, concordo. Né? Houve o acidente de uma das lanchas que faz o translado e até hoje não se tomou tanta providência com relação a isso. Então, eu sei do anseio da população da ilha, mas isso cabe à Gerba, não é nem à Prefeitura de Salvador. Beleza. Temos uma pergunta aqui, Daniel Tito, ele pergunta, será que teremos um trem-bala, Salvador, ilha? Eu acho meio difícil, apesar dos chineses estarem entrando em Salvador, mas eu acho meio difícil. Se viesse, era de vital importância, certo? Era de vital importância em virtude da qualidade. Você chega em qualquer lugar, o sistema de transporte funciona. Aqui em Salvador funciona. Mas a gente também tem que pedir à população que a degradação do sistema é pelo próprio baiano, é pelo próprio soteropolitano. Chegar a engasgar aqui, porque assim, você vê as pessoas destruindo o sistema de transporte, você vê as pessoas destruindo os equipamentos de transporte. Vai muito da nossa educação. Então, eu acho que deveria se pensar também na reorientação desse povo, porque aquilo ali é nosso. Destruiu, queimou um ônibus, é óbvio que vai impactar no próximo valor da próxima tarifa. É verdade. Meu pai, na época, meu pai é de Aracaju, eu sou do Rio, meu pai é de Aracaju, e ele dizia que vinha de Aracaju para Salvador de trem, né? Hoje, a estação de trem está parada, como é que está? Só me dizer alguma coisa? Ela foi desativada, né? Sobre a situação de se criar um novo modal, que eu até desconheço, porque foi pelo governo do Estado. Ficou fechada, até hoje está fechada, e quem sofreu foi a população que pagava 50 centavos pelo trem. De Paripe para a calçada, né? Para a calçada e vinha cheio. Exatamente. Então, hoje quem sofre muito nesse sistema é a população. Agora, a população tem que aprender a conservar o sistema de transporte. A gente sabe que hoje o polo turístico em Salvador é muito grande. O senhor tem como falar para a gente sobre o sistema público de transporte para esses turistas? O sistema público de transporte é igual ao soteropolitano. É normal para todo mundo. Agora, alguns casos, por exemplo, como translados, são feitos pelas empresas de turismo que se preocupam com o bem-estar do seu cliente, né? Para fazer o translado de determinados locais. Entendi. Certo. Meu papo agora é com você, seguidor. Aproveite aí, não esqueça de clicar no gostei, pois você vai estar nos ajudando a divulgar esse podcast, ok? Alfredo, separamos uma pergunta para você. É verdade que a estação da Lapa foi construída em cima de um rio? Não. Pelos estudos que se tem, era uma horta que era tida ali e o terreno ali era um charco. O terreno do lado era um lajedo, onde hoje está o Shopping Piedade. E a implantação do metrô demorou mais nesse trecho aí, porque existe o lajedo e existe a água que estende também até o metrô. Para você ter uma ideia, existe hoje em 12 bombas
jogando água do metrô que vem para a lateral da estação da Lapa e deságua no dique. E tem algum impacto na estação? Não tem impacto nenhum. Preservando um impacto ambiental, porque a gente pensou, Sim. foi pensado até em tirar dessa água para suprir as necessidades da Lapa, mas a Secretaria de Meio Ambiente do Estado e do município não permitiram que isso fosse feito. Por quê? Segundo os estudos antigos, eu até entendo isso, porque o professor de biologia de uma faculdade, da Faculdade de São Salvador, ele explicou que existem várias nascentes ao entorno do dique. Por isso que você viu um tempo oxigenando a água, aquelas bombas oxigenando, porque uma reforma que foi feita ali no dique taparam essas nascentes de água. Como retornou agora, por isso que não foi autorizado essa questão da gente utilizar. Mas existe um charco ali que foi feito, foi aterrado e não compromete nada na estação, porque a estação foi criada em cima de tensores, para ser mais claro, o mesmo material que se utiliza para os viadutos. É por isso que a estação às vezes treme e as pessoas pensam até que vai cair. Não é cair, é porque ela foi feita sob tensores. Isso que eu ia perguntar, porque certa vez eu estava passando e eu disse, rapaz, essa estação vai cair, porque treme realmente. Não, porque são sob tensores. Bom, vou mudar um pouco, falar um pouco da SET no sentido do transporte público. Você tem como falar? A SET é um órgão do setor da Secretaria de Mobilidade Urbana que atua, né, sob as vias públicas em cima dos condutores de veículos, né? Então, ela tem uma profunda atuação para que dê mobilidade ao sistema de trânsito de Salvador. Certo, realmente, porque eu vejo sempre a SET ali nas estações de ônibus, né? Já orientando aquele fluxo também, porque... Mas, desculpe te interromper, o aspecto da SET não é SET, é Trans-Salvador. SET foi no passado. A Trans-Salvador, ela atua no sistema de trânsito, no qual eu também sou agente de trânsito, né? Onde a gente atua no sistema de trânsito e transporte. Então, agora, para você atuar no sistema de trânsito, eu que já era de transporte, eu tive que tomar um curso de chancela para poder atuar no trânsito. Eu também atuo no trânsito. Entendi. Então, são vários fatores que o trânsito está ali para criar uma mobilidade maior. E vem uma revolta na população, infelizmente, sobre o pessoal da Trans-Salvador, porque a Trans-Salvador lutou. Eu gostaria aqui que os ouvintes fizessem uma reflexão. Se lutou foi porque você deu lugar. O sistema de fiscalização da Trans-Salvador é um sistema de fiscalização baseado no CONTRAN. E ele não pode prevaricar em cima da lei. Que a partir do momento que eu encontro você no erro, e se eu não lhe notifico, eu estou prevaricando. E o servidor público ele não pode prevaricar em cima da lei. Então, assim, existe uma grande preocupação, por não conhecer muito, na época, o sistema da SET, as pessoas dizem assim, o que mais me dói é quando diz assim, o servidor ganha por multar. Ele não ganha coisa nenhuma. Ele ganha para não prevaricar. É totalmente diferente. Eu gostaria de deixar isso bem claro para as pessoas. E assim, já que eu como servidor, pago multa também. Né? Porque se eu estou pagando, é porque eu deixei de cumprir uma norma do CONTRAN. Hoje eu entendo que eu tenho que ser exemplo. A mesma postura que eu tenho na viatura é a mesma postura que eu tenho que ter no meu carro. E as pessoas ainda não entenderam que o papel da SET não é prejudicar ninguém. E as pessoas que são socorridas? E
E as pessoas que são atendidas no momento de parto ou no momento de qualquer colisão, é o agente da SET, não vai para cá igual a você, é o agente da Transalvador que vai estar ali para atuar. Então, a nossa tendência a fazer o fluxo fluir, às vezes esbarra na questão da sua comodidade. Salvador é uma cidade que estava acostumada ao jeitinho brasileiro. Tudo aqui tem que sair no jeitinho. Quando não sai no jeitinho, sai nas vias de fato. Né? E, infelizmente, outro dia o colega foi agredido, justamente. Outro dia não, tem várias versões de agressão. Mas se você for notar, quando o sistema de transporte entra nas vias, se reduz, se preocupa. Porque diminuiu a velocidade da via tal, mas está diminuindo em virtude dos acidentes que ocorrem naquela via. Então, se tem um estudo e tem uma preocupação com quem bebe, por conta do bafômetro, né? Tem uma situação de precaução. Ali não está se querendo fazer justiça com as próprias mãos, está pensando na sua vida e na vida de todos aqueles que estão conduzindo no trânsito seus veículos. Existe uma preparação para esses agentes, porque assim, você termina lidando com o público, às vezes a pessoa que está sendo, digamos assim, chamada a atenção, não vamos dizer multar, vamos dizer chamada a atenção, ou não te responder à altura e você está preparado, ou você levantar a voz da mesma forma que... Existe uma preparação psicológica nesse sentido? Existe, sim. O servidor público ele tem que estar preparado para entender que o seu anseio não é o fato dele estar ali querendo lhe prejudicar. Primeiro que ele não multa. Eu queria deixar isso bem claro. Ele não multa, ele notifica. Existe a JARE para julgar todos os fatos. Se você cair na questão de que você foi enquadrado pela lei do CANTRAN, você vai cair com consciência. Agora, ele não está ali para prejudicar ninguém, não. As pessoas têm uma coisa de se achar vítima. E porque eu estou errado, eu vou imprimir uma voz maior e eu vou estar ali sempre lhe atendendo como senhor, senhora. Essa notificação que o senhor falou, quanto tempo leva para ela virar uma multa? Porque tem um tempo para você entrar. Você entra com recurso. Se você não entrar com recurso, vai vir uma via azul. Aí você só vai... Você tem que, na primeira via que chega em sua casa... Você tem quanto tempo? Chegou a primeira via na minha residência. Quanto tempo eu tenho para... Reza em cada via, o dia que foi, o código que você infringiu, certo? E existe o código que você tem até tal data para entrar com recurso. Perfeito. Me esclareça uma dúvida. A gente falou que suposta via de ônibus, né? Porque a gente vê muitos carros passando ali. É multa andar nessa faixa ou não? Se a via está ali como via de ônibus, é multa. Como é que eu estou? Como é que eu vou parar? Porque eu parei no ponto do ônibus para descarregar. É óbvio. Se você para descarga ou para deixar alguém, leva quantos minutos a abrir uma porta e fechar? Poucos. Agora as pessoas fazem o quê? Vão até o ponto do ônibus e estacionam. Se você estacionar, é sujeito a multa. E isso as pessoas não querem entender. Que ali o trânsito ele é dinâmico. Né? Porque eu estava esperando minha mãe é doente, sim, se programe antes, mande ela vir, né? Alguém tem que trazer ela, para quando você estará, porque enquanto você estiver embarcando ou fazendo que a pessoa desça, você não vai ser multado. Você só vai ser notificado por conta do seu tempo. Porque tem tempo de embarque e desembarque. Só isso. Perfeito. Alfredo, agradeço. Foi bastante esclarecedor o seu tema hoje. Você tem rede social? Tenho. @Emanuel Albergaria. Perfeito. Mais alguma outra coisa que você queira? Não,
Não, só agradecer a oportunidade de estar aqui esclarecendo, não como servidor, mas como um funcionário da área, né, os transtornos que, às vezes, os gestores não podem dar essa explicativa, não porque não queiram, porque não existe tempo, e a vivência quem tem é quem trabalha. Então, eu vim aqui só explanar algumas coisas das vivências diárias que eu tive durante esses 40 anos. Obrigado. Hoje tivemos a presença do Alfredo Albergaria, falando sobre sua experiência no transporte público de Salvador. Agradeço a sua participação e avisando, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sino e clicar no joinha. Eu sou Fabiano Souza e apresentei esse podcast. Até a próxima.